Oi, boa tarde. Cabe a mim fazer o papel das boas-vindas. É muito bom ver na palestra pessoas interessadas em arte em geral, mas também muitos artistas. Eu ia começar a citar, mas eu estou vendo vários, eu não vou citar, que eu posso esquecer alguém. Mas vamos... eu vou falar de duas muito presentes só, e na presença delas eu falo das demais, que é Clara Fernandes, que estava na exposição agora há pouco tempo aqui conosco, e temos a Nara Guichon, que está presente nessa exposição hoje, vocês vão ver a obra lá mais adiante. Sempre nas nossas exposições, a Luciane fica encarregada de estudar o assunto da exposição e transpor isso, né, para todo mundo de forma a facilitar essa mediação. Nunca é encerrar e nunca é dar a palavra definitiva. Quem está aqui e acompanha também já sabe disso, né? A arte é uma visão, a olhar para uma obra de arte, a fazer uma análise de obra de arte, baseado um pouco no que já escreveram sobre, no que o artista diz, acrescenta o olhar de quem vem aqui falar. Então, é um conjunto que vai se somar com as próprias percepções de vocês. Então, cada um também vai olhar para os trabalhos e para as obras e delas depreender impressões, percepções, sentimentos, sensações, que é disso que se faz, essa é a matéria-prima da arte, né? Como eu sempre digo, por isso que também todo mundo se sente parte disso, porque são os sentimentos que nos movem em qualquer profissão, em qualquer atividade humana, é aquilo que nós temos em comum. Tem um lado bom e tem um lado ruim, como eu gosto de dizer. O lado bom é que todo mundo aprecia, o lado ruim é que todo mundo dá palpite, muitas vezes sem entender nada. Então, o não entender nada, às vezes atrapalha muito. Mas aqui nós temos já um público bastante inteirado, digamos assim, né? E certamente a fala da Luciane vai acrescentar. Tem outra coisa que eu queria dizer a respeito da Luciane, e que ela, assim como Viviane, também aqui do nosso grupo, nós temos um grupo de pesquisa constituído na universidade, cadastrado no CNPq, e o nosso território é a história da arte. A história da arte, como que ela alimenta e como que ela resiste, ai, palavra chata, gasta, mas como que ela resiste e ela insiste no mundo de hoje, desde... Então, sempre que a Lu começa uma palestra, para chegar no hoje, ela sempre faz um caminho histórico, porque isso situa, né? Porque do nada nada sai, já dizia Shakespeare em Rei Lear, né? Adoro essa frase, do nada nada sai. Então, de algum lugar sempre veio. O que a Lu tenta mostrar aqui, e vocês vão perceber, é que tudo que está aqui também veio de algum lugar, né? Veio da natureza humana, veio das civilizações que se formaram ao longo do tempo e veio da experiência do homem com relação aos objetos, aos produtos, às cores, formas, linha, equilíbrio, enfim. Com a palavra, nossa maravilhosa Luciane Garcês. Então, obrigada. Boa tarde. Então, primeira coisa, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Sair de casa para assistir uma palestra implica num incentivo e também numa intenção, né? Então, muito obrigada. Não fosse vocês, também a gente não teria esses eventos, né? Um dos objetivos aqui do espaço é essa ampliação de acesso ao público. E o que isso quer dizer? É essa tentativa que a gente faz em cada exposição de aproximar a arte contemporânea de um público que não necessariamente tem a obrigação de saber o que é arte contemporânea, né? Que sempre tem aquela coisa meio que do bicho de sete cabeças, o que é isso. Então, essa aproximação faz parte do nosso objetivo aqui também. Trazer uma possibilidade de outras leituras para que todos se encantem com aquilo que está aqui, assim como a gente se encanta. Porque a gente que está aqui todos os dias, a gente todos os dias vê algo diferente. E como a Sandra falou, o que eu trouxe, o que eu vou apresentar,
é um recorte do meu olhar, como que eu compreendo essa exposição. E essa, mais especificamente, ela inclusive foi um desafio, porque num primeiro momento, a gente olhando, é uma salada, né? Tem de tudo, tem foto, tem tudo. E aí, até na montagem, o próprio pessoal que estava montando dizia, tá, mas o que isso quer dizer com esse negócio de arte e natureza? Ou seja, até quem já está meio que mexendo nisso, questionava. Então, é exatamente esse o papel. É conseguir mostrar que tem, sim, um fio que amarra cada uma das obras. E também, como a Sandra falou, eu sempre busco esse fio, né? Digamos, o fio de Ariadne ao contrário, na história da arte. Para mostrar que os artistas, eles são originais, eles têm origem, eles não são inéditos. Existe uma origem para aquilo que está sendo feito hoje. Então, esse é sempre o meu caminho, e por isso eu acabo indo, né, lá longe. Dessa vez eu me comportei, não fui na pré-história. Na outra palestra eu fui lá na pré-história para falar da Clara Fernandes, que é a contemporânea. E ainda eu brinquei no início da palestra, calma, que eu vou justificar a minha escolha. E assim a gente vai fazendo para mostrar que realmente o artista ele vai ressignificando técnicas, tecnologias, conceitos, e aí passa a fazer sentido. Então, o título da nossa exposição, né, da natureza para a obra. E aí eu fui buscar nesse olhar para a natureza, que num gênero entre os gêneros e hierarquias da história da arte seria a paisagem, né, que vai olhar a natureza, como que isso se configura de tal maneira que hoje eu posso ter um Ernesto Neto aqui no meio da sala, uma cadeira de penas ali, e isso faz sentido, né? Então, aqui uma vista da nossa exposição, e eu escolhi essa imagem com muito cuidado já para mostrar a diversidade de meios que nós temos aqui nessa coleção. Porque o que a gente tem aqui é um recorte de uma coleção particular com esse viés, né, da natureza. Então, aqui a gente já tem uma série de obras que, num primeiro momento, não conversam entre si. E o meu exercício hoje é defender que, sim, elas conversam e elas fazem sentido. E aí eu mudo e boto a natureza na obra que nós vamos ver. Então, a gente vai fazer esse percurso para compreender o quanto a natureza ela vai ser essa pauta para os artistas desde sempre. Mas eu não vou entrar na pré-história, mas não tinha como eu não mostrar, porque é desde o Paleolítico que se faz isso. Se responde a esse entorno, ou seja, a gente responde ao meio ambiente na maneira como cria, na maneira como vive, nas escolhas que faz, seja pelo óxido que está usando na parede, seja pela forma como está pintando, mas o artista responde a esse meio ambiente. E o meio ambiente é isso, é a natureza. Essas tecnologias, elas respondem a esse espaço. E é como eu coloquei, os seres humanos, eles compreenderam o mundo natural, e a gente aprende onde isso? Na história da arte. Hoje a gente sabe, se não fosse a história da arte, nós não saberíamos quem nós somos, de onde vem o nosso pensamento. E, ao mesmo tempo, é isso que eu também coloquei, que todo movimento artístico é essa resposta a uma mudança de visão, a uma mudança de compreensão do mundo, a uma mudança de pensamento em atitudes. E aí eu disse que eu me comportei porque eu começo lá no século VI, né? Eu já pulei aqui bastante tempo. Se a gente pensar numa pré-história de 30 mil a.C., eu já poupei vocês aí de alguns milhares de anos. E aí eu trago por que a China, porque na arte chinesa a gente vai ter exatamente isso. É esse olhar para a natureza como uma forma de compreender a subjetividade do ser humano, que é algo que o contemporâneo vai fazer com maestria. Mas, como eu disse, ele é original, ele tem uma origem, isso sai de algum lugar. E aí eu trago essa imagem, que é uma imagem ali do século XV, mas ela vai estar repetindo um tipo de paisagem, um tipo de arte que vai estar sendo feito desde o século VI, que é essa arte da paisagem, onde eles vão retratar, não é algo como um registro. Eles não estão exatamente fazendo aquele registro de eu olho da janela da minha casa, eu vejo a montanha, eu vejo o rio. Não é isso. Eles estão mostrando
em aspectos, entre aspas, naturais da paisagem, o que eles compreendem que é a vida. Os altos e baixos, a vida não tem linhas retas, a vida ela é como eles falam muito da água, né? O rio que vai contornando os problemas. Então a gente vai vendo todos esses elementos nas paisagens chinesas como uma forma de compreender o todo. Porque dentro da filosofia oriental eles também não vão olhar o elemento a cada elemento, eles vão tentar compreender esse todo como uma forma de uma subjetividade para entender quem nós somos. Então essas paisagens, elas são muito mais de um aspecto conceitual e uma abstração daquilo que o artista é, do que um registro do que seria só a China. Então é algo muito mais profundo. Mas se a gente não compreende essa maneira de pensar, para nós ocidentais, que somos muito mais matéricos e estéticos do que os orientais, que são muito mais mentais e subjetivos, né? A gente vai olhar e vai ter uma noção de que talvez, então, seja aquilo que a gente entende como uma representação da paisagem. Mas para eles é muito mais que isso. E isso vai dar início a um caminho. Então, esse contraste entre aquilo que é sólido, monumental, aquilo que é fluido, aquilo que tem todo esse movimento, né? As árvores, a vegetação, elas têm um tempo aqui. A história da arte vai estar falando sobre isso. No Ocidente, a gente vai ver como memento mori, vai ver os simbolismos. No Oriente, a gente vai ver isso. Então, a pintura Shanshui, ela não é uma janela para os olhos do observador. Ela é a imagem para a mente. Ela é a imagem para meditar e para pensar qual é a subjetividade desse sujeito. Mas aí a gente chega no Ocidente. Porque a paisagem, enquanto um motivo, uma justificativa de uma obra, de uma imagem, ela vai nascer muito depois. Na China, ela nasce ali no século VI. No Ocidente, ela vem sempre como um pano de fundo, algo para localizar uma história, uma mitologia, uma história religiosa, algo que fale de um aspecto histórico. Ela não é o assunto, o objetivo. Até a paisagem se tornar isso, ela vai ter um longo caminho. Mas o artista está sempre olhando o mundo ao redor. Então, isso é uma coisa que a gente percebe na história da arte. O artista está sempre respondendo a esse mundo e ele está sempre respondendo a esses materiais disponíveis. Aquilo que ele tem que está ali para proporcionar o espaço da criação. Aqui, por exemplo, no Patinier, a gente tem uma paisagem com Caronte atravessando o Estige. Estige ou Sphinx. Isso aqui é uma história que se passa no Renascimento, está falando de uma passagem da mitologia grega, que para os gregos é importantíssima, no momento em que a religião católica domina a Europa. A paisagem não é o objetivo, mas o que a gente mais vê aqui é paisagem. Então, o artista sempre acha um jeito de se resolver. Ele queria falar de paisagem. O resto vem do jeito que dá. E aí, o Caronte atravessando, Caronte é aquele personagem que leva as almas para o mundo dos mortos, que é o submundo dos gregos, né? Lembrando que os gregos não têm céu e inferno, eles têm o mundo de cima dos deuses, o mundo de baixo, que é o submundo, que é o mundo dos mortos. E o Styx é o rio mais sagrado deles. E por isso eu trouxe essa imagem, porque o artista vai escolher uma paisagem que a ele encanta, que ele tem água e tem montanha, assim como a gente tem aqui nessa paisagem chinesa. Mas ele vai trazer de uma maneira que é muito mais dentro do que seria esse entorno dele na Europa, e ele vai justificar por algo que no Renascimento vai ser aceitável. Porque para que o artista vá mudando a sua forma de se resolver, de apresentar uma imagem, tem que ter um público que aceite. Nenhum movimento se solidifica, pensando nos movimentos Renascimento, Barroco, Maneirismo, nenhum se solidifica se não tiver um público já prestes a aceitar aquilo. Basta a gente ver hoje quantos artistas, aquele termo que a gente usa, né, morre na casca. Simplesmente não. É porque o artista é muito ruim? Não, talvez seja um público que ainda não está pronto para ele. Ou não é aquele momento. Então, isso tudo vai sendo preparado. E esse artista, ele meio que
está dizendo que ele está nos preparando para entender a paisagem como o meio em si. Né? O Caronte, se a gente tirar o Caronte, o quadro ainda funciona. Mas o título vai justificar ele. Então, qualquer público, qualquer mecenas, ele pode aceitar esse quadro, a mitologia. E a mitologia tem um papel muito especial dentro do Renascimento, porque é essa retomada dos saberes antigos. Então, ele está pegando duas questões muito importantes. O rio dos deuses do Olimpo, que é o Styx, que era quase que mais importante que o Olimpo, e o Caronte. E ao redor é o que nos interessa. A gente já vai ter aqui perspectiva, a gente tem a perspectiva atmosférica, que vocês estão vendo a diferença na cor da montanha lá no fundo, aqui para frente. Isso é o pensamento da perspectiva atmosférica. Quando a gente olha ao longo, a gente já não vê as cores e os contornos da mesma maneira. E no Renascimento eles vão se dar conta disso e as paisagens vão representar isso. Então a paisagem, ela também está respondendo à maneira como o ser humano está desenvolvendo esse tipo de olhar. Ele vai afinando o olhar, o artista vai responder a isso e a gente vai perceber em cada imagem essa evolução. Mas também é como eu coloquei, a pintura só vai se tornar um gênero mais independente ali para o final do século XVI. E também não quer dizer que vai ser aceita de cara. Porque, como eu disse, o público tem que estar preparado para receber isso. E isso é um movimento que é um movimento muito lento nesse período. Para nós, hoje, as coisas acontecem mais rápido, mas ainda assim tem que ter uma preparação de público. Aí a gente chega no romantismo, e aí são novos olhares. O romantismo ele vai fazer um caminho muito similar ao que a gente vai ver lá na China. É uma paisagem que responde a um momento, ela responde a um lugar, mas é uma paisagem interior. Então a gente vai ter algo muito similar, que é a subjetividade do artista sendo representada na imagem de natureza que ele escolhe. Então a gente vai ver aqueles tons meio sépia, aquela coisa meio melancólica. E o artista romântico, ele era melancólico por natureza, né? Tinham várias, inclusive tem várias lendas urbanas que para o romântico, o artista que se suicida é aquele que, nossa, morreu pela sua arte, é o ícone. Então é aquela maneira de pensar a arte a partir de um sentimento. Não é a questão de uma paisagem que responde a uma geografia. Não é essa a preocupação. Mas ela acaba nos mostrando muito do que era esse lugar. Ela nos mostra quais eram as arquiteturas, quais eram os caminhos que eles tinham, de que maneira eles estavam explorando isso. Então, mesmo que não fosse o objetivo, a paisagem ela nos dá janelas para o mundo deles. De qualquer forma, são sempre maneiras de a gente mergulhar nesse tempo e conhecer não só como o artista pensava, mas como toda uma sociedade estava vendo isso. Quando a gente tem aqui um aqueduto e algumas ruínas, as ruínas numa paisagem, elas significam um tempo que já foi, e é um tempo novo que está chegando. Né? As ruínas de Império Romano, é o cristianismo que suplantou o paganismo. Onde que eles vão dizer isso? Não vai mostrar uma imagem de uma figura sendo suplantada. Não, é na paisagem. Então, são aspectos do entorno que contam, inclusive, qual é a religião que está no momento ali. Como que eles estão lidando com isso. E a paisagem vai, aos poucos, se tornando isso que eu chamei de autoexpressão. Porque é essa emoção, esse caminho subjetivo, essa forma de pensar que vai acabar se tornando o objeto do olhar do artista. Então, ele vai fazendo esse caminho a partir também de pesquisas científicas. E aí, a gente não tem como chegar numa exposição como a de hoje sem fazer esse caminho para compreender, inclusive, os artistas que estão ali atrás de vocês. Porque esses artistas estão olhando este tempo. Eu fiz um recorte bem longo, mas quando, lá no Renascimento, Leonardo da Vinci está olhando essa perspectiva atmosférica que eu falei, que é aquele azulzinho ali no fundo, ele está entendendo algo que faz parte da medicina, né? A ótica. É como o nosso cérebro completa uma imagem, como o nosso olho capta cor, luz, movimento, clima.
Se está úmido, a gente vê de um jeito, se está seco, a gente vê do outro. Leonardo foi um curioso. Ele estudou tudo de todos. E ele foi um artista que iniciou esse pensamento. E aqui eu já estou também confirmando algo que a gente sabe desde sempre. A arte e ciência sempre andaram juntos. Aqui a gente já tem um estabelecimento da cor. A gente tem a maneira como o sol vai se colocando aqui na paisagem, a maneira como as nuvens vão reagindo, e isso vai dar um reflexo, e esse reflexo vai, inclusive, interferir na forma como esse artista está colocando a luz. E se vocês repararem bem, a luz não está no primeiro plano, a luz está lá atrás. Isso já é uma quebra. Esse artista ele já está ousando também. O que antes tinha que ser a luz em primeiro plano e atrás vai afastando, o artista faz o contrário, porque ele está pensando questões de fenômenos naturais. O sol, as nuvens, essa tempestade, como isso reflete na paisagem e como o espectador percebe isso. A gente aqui na galeria tem um privilégio de sentar ali naquela mesa e ver todos os finais de tarde, cada dia uma cor no céu. Cada vez que tem nuvem, que está chegando temporal, a gente tem um tipo de paisagem. E é exatamente isso que o artista está mostrando. Nunca a minha janela é igual. Porque a natureza muda, muda a luz, muda os fenômenos e muda a maneira como eu percebo esse entorno. E o impressionismo, que vai acontecer no século XIX, vai retomar uma pesquisa que é artístico-científica de Leonardo, ou seja, 400 anos depois, eles retomam uma pesquisa e aí eles vão aplicar na arte e isso vira um movimento. Então o impressionismo só acontece, só é o impressionismo que dificilmente a gente não se encanta, porque houve antes uma curiosidade científica. Como que o ser humano percebe a luz e como ele percebe as mudanças de temperatura, clima, e qualquer fenômeno natural que invista no mundo real. E aí os impressionistas vão fazer isso, eles vão não só tentar desconstruir essa linha, esse entorno, esse elemento, e construir a partir de módulos de luz e sombra, cores, e eles diziam energias, eles estão falando de energias. Por isso que a gente tem no impressionismo a pincelada. Eles tinham regras. A primeira regra, quase nenhum seguiu, tá? Mas tinha regra. A primeira, jamais usar preto, porque o preto puro não existe na natureza. Quase todos usaram, o Monet foi o único que não usou. Jamais fazer a linha reta e fazer algo que é um elemento sólido. A natureza ela é feita de energia. Então, o impressionismo é feito de pinceladas que se complementam e a gente completa a imagem. É o que a gente tem aqui. Teve artista, esse aqui especificamente, ele pintou mais de 80 vezes a mesma imagem, a mesma catedral, para pensar ela de manhã, de tarde, de noite, no inverno, com neve, sem neve, com chuva, sem chuva, mostrando que cada vez é diferente. Cada vez a luz age diferente, o meu cérebro completa diferente. E tem algo que a regra em si não fala, mas que a gente sabe que também é verdade. Não é só o efeito do fenômeno natural na imagem que muda a imagem resultante. É também o momento do artista. Quem é artista sabe que ele vai estar pintando a mesma paisagem. Se naquele dia ele acordou feliz da vida, a paisagem é uma. Se ele acordou querendo matar o mundo, a paisagem é outra. Então essa é a subjetividade do artista que, de certa maneira, está lá na China, no século VI, está no romantismo, mas está na fatura de qualquer artista, inclusive aqui presente. Então, essa subjetividade ela se revela em qualquer uma dessas obras. Mas a paisagem em si vai estar respondendo também a isso que a gente não tem controle, que são os fenômenos naturais. E aí essa inspiração dos impressionistas, ela vai dar um salto. Porque nesses 400 anos em que eles retomam uma pesquisa que ficou desmaiada, que foi essa pesquisa do Leonardo, né, e hoje se tem vários estudos que, se Leonardo tivesse sido estudado mais a fundo, até a parte da anatomia na medicina teria sido diferente. Ela teria sido tratada de maneira diferente mais cedo, porque ele foi um cara muito inteligente, que foi buscar na ciência a pauta para a sua arte. Aqui tinha sido inventado o tubo de tinta, que até então não era tubo de tinta, não tinha tinta a óleo.
Eles faziam o pigmento e esse pigmento não era levado para a rua, eles tinham que trabalhar dentro de um estúdio. Eles precisavam de uma estrutura que para nós hoje, contemporâneos, com tudo rápido, efêmero, tudo, nossa, muito disponível, é até difícil pensar. Mas no momento em que o tubo de tinta é inventado, muda a vida do artista. Ela abre uma possibilidade que até então nunca tinha acontecido. E aí o que eles fazem? Eles botam a tela embaixo do braço, eles pegam um saco de tubo de tinta e eles vão para a rua. E aí a pintura que hoje chama pintura plein air, né, que é a pintura ao ar livre, que para nós é banal, para eles foi um paradigma que se troca. É um divisor de águas na história da arte. E isso faz com que esse olhar para a paisagem não só possa acontecer entendendo essa energia e esse fenômeno natural, lembrando que eles não estão pintando de fotografia, até porque a fotografia até então não é uma realidade, né? Então eles teriam que pintar de quê? De memória. Tentem vocês pintar um céu de um temporal de memória sem foto. Não é a mesma coisa, a percepção não é a mesma. Então, no momento em que o artista se aproxima a esse ponto da natureza, ele abre uma janela de possibilidades que a gente pode chegar no que a gente está vendo hoje aqui na galeria. Porque a natureza passa a fazer parte da fatura. Ela se aproxima do artista a ponto de ele chegar na rua, pintar o que ele está vendo e ter um resultado imediato. E nem os cubistas conseguiram não se render ao encanto da paisagem, porque a natureza responde a todos os movimentos. Quando a gente chega no cubismo, que é um momento ali, como eu botei, paisagem e natureza fragmentada, o cubismo vai fazer isso. Ele vai tentar fragmentar a imagem. E a perspectiva tradicional, que vem desde o Renascimento, sendo algo trabalhado, estudado, pautado, o cubismo não é que ele vai negar isso, ele vai tentar fragmentar. Olhando de uma forma mais simples, imaginem isso aqui. Isso aqui tem vários lados, né? Tem pelo menos 6, em cima, embaixo, os 4. O cubismo, de uma leitura bem simplificada, ele vai tentar pegar os 6 lados, desconstruir e me mostrar num bidimensional, ou seja, uma pintura ou desenho, os 6 lados ao mesmo tempo. Então, eu não tenho que dar a volta no objeto. Eu não tenho que entender o movimento ao redor. O cubismo fragmenta o gesto, fragmenta o objeto e tenta me mostrar tudo ao mesmo tempo. Num conceito bem simples, é isso que o cubismo vai fazer. Então, ele me entrega uma paisagem que também é fatiada, fragmentada, e que ela também vai me dar as mesmas questões que os outros artistas me dão, que é uma resposta ao entorno. Então, mesmo quando o Picasso fragmenta essa paisagem, ele me traz as cores, ele me traz a maneira como essa árvore vai estar reagindo a uma pedreira, ele me dá um caminho de uma paisagem. Então, nem o cubismo conseguiu se afastar daquilo que é o entorno. Por mais conceitual ou abstraída que essa arte, porque a gente vai chegar numa arte conceitual, a natureza e a paisagem vão estar presentes. Por quê? Isso é a resposta do artista, como ele se coloca no mundo, como ele se vê, como ele se compreende. Inclusive, como eu disse, quando a arte vira conceitual. A gente chega no Cristo e na Jean-Claude, que foi um casal de artistas que trabalhou junto. Eles faziam o projeto em conjunto, tinham uma equipe, obviamente uma equipe gigantesca para fazer esse projeto acontecer. E era um casal bem peculiar, assim. Os dois nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. Então eles diziam que eles eram almas gêmeas, literalmente, e sempre trabalharam juntos. E o Cristo e a Jean-Claude sempre fizeram trabalhos monumentais, cuja proposta era: convido o espectador a olhar um mundo diferente. Então, vocês já devem ter visto várias imagens, eles embrulhando o parlamento em Londres, embrulhando o Arco do Triunfo. Então, era uma coisa de esconder e mostrar, ou de propor que se olhe diferente. Mas eles não fizeram isso dentro da galeria, eles fizeram isso no entorno, na paisagem, na rua, na natureza. Aqui é uma ilha lá em Miami, que aí eles vão botar todo esse material, que é um material extremamente industrial, tipo uma lona,
e vão fazer meio que embrulhar essas ilhas. Tem um momento que eles fazem ilhas artificiais em Nova York, prendem no barco e saem andando o barco e levando a ilha. Então é olhar a natureza diferente. Isso agora faz parte da coleção do museu lá de Fort Lauderdale, o NSU Museum. E é uma forma de pensar o entorno não estando alheio ao que é a arte daquele momento, que é uma arte mais conceitual, uma arte que vai estar querendo desconstruir tudo aquilo que tinha sido feito antes. Né? Tinham artistas até que diziam, Leonardo morreu. O Leonardo morreu, eu não respondo mais ao Renascimento. Eu hoje faço outra coisa. Mas a gente é sempre igual. Então, a gente mesmo fazendo outra coisa, a gente responde a esse meio ambiente. E aí eu fiz aqui até um breve histórico ali do século XX, que é quando Paris sai de ser esse centro artístico mais importante e vai a Nova York. Isso também responde muito à questão das guerras, né, a essa migração para Nova York. E é óbvio, Nova York ela tem um outro tipo de ritmo, é uma outra referência. Paris tem toda uma história por trás que talvez agarre muito mais o artista na história da arte. Nova York parece que empurra mais para esse lado, que era o lado das desconstruções. E aí por isso que a gente tem o Jean-Claude e o Cristo aqui em Miami. O expressionista abstrato, com Pollock, Kooning, eles vão estar fazendo paisagens subjetivas, eles também não escapam. E aí é essa frase que eu coloquei, porque nesse momento em que o artista sai dessa referência, desconstrói esses paradigmas, a tela já não basta mais. A natureza ainda alimenta, mas a tela não basta mais. E aí ele vai para o mundo. Então ele começa a olhar qual é a maior tela e o maior material que existe. É a natureza. E é ali que ele vai se abrir para outras possibilidades. E aí, no final da década de 60, surge um movimento artístico que hoje vários autores e pesquisadores já atestaram, que é a Land Art. A Land Art ela vai ser hoje a base do pensamento ecológico. Então, já se sabe que se não fosse toda essa desconstrução da arte e o pensamento da Land Art, a gente não teria os movimentos ecoambientais que tem hoje da maneira como eles são. Então vejam que a arte ela acaba abrindo um movimento que vai influenciar tudo: indústria, reurbanização, planos de ensino e educação, materialidades. E aí a gente vai ter Land Art, arte povera, aí alguns chamam de Earth Art, tem vários títulos, mas todos estão falando da mesma coisa. É trabalhar sobre e com a natureza. E aí cada artista vai trabalhar de um jeito. Basicamente, a Land Art, ali na sua gênese, vai dizer, a gente está num momento em que a galeria não basta mais, o museu não me serve mais, eu vou criar algo na natureza, sobre a natureza e com a natureza, e eu não quero mais saber de museu, galeria, venda, comércio. É um tiro no pé, como vários desses atestados. Porque quando o artista faz isso, e um dos primeiros que vai fazer, o Richard Long, ele vai fazer uma grande caminhada, onde ele vai fazer registros dessa caminhada. Ou seja, sem o registro, a arte não acontece. Né? Porque ele caminhar sozinho, é ele para ele. Se ele tiver o registro, existe algo ali que pode ser considerado. Mas para quem que ele vai mostrar esse registro? Onde que essa arte vai acontecer? É o registro que volta para a galeria e para o museu. Então, aqui é o primeiro tiro no pé que eu digo, porque tem toda uma proposta que é muito interessante, muito bonita, mas que na prática acaba não funcionando, porque precisa desse outro lado para que a arte aconteça. A Land Art ela vai ter várias intervenções que são efêmeras. O artista deita na pedra e chove. E ele fica deitado. Assim que para de chover, ele levanta e fotografa o quê? A marca seca. Isso está falando da efemeridade da vida, o nosso tempo aqui, é um memento mori. Poeticamente, simbolicamente, é muito bonito. Mas se não for a fotografia, a performance em si, ela não atinge ninguém. Então acaba que a Land Art acontece, mas tem que voltar para a galeria.
E isso é um movimento que acontece muito mais em Londres. Então, se vocês pensarem em land art, a gente tem uma diferença básica e importantíssima. A land art que acontece em Londres, ela tem essa obra que é uma obra super sutil, delicada, depende da fotografia, do registro, do vídeo e volta para a galeria. Mas ela acontece e o mundo segue, vida que segue. Estados Unidos, a gente tem land art onde o artista vai fazer o mesmo movimento, mas aí a gente tem obras como essa, Robert Smithson. Ou seja, ele age na natureza, com a natureza, para a natureza, e nunca mais o lugar vai ser o mesmo. Porque ele interfere de tal forma que ele muda o aspecto geográfico. E isso é algo que também tem várias pesquisas hoje mapeando o que fez com que toda uma linha de artistas londrinos tivessem o mesmo movimento, com um desenvolvimento tão diferente da mesma linha de artistas nos Estados Unidos. E aí é uma resposta cultural, é uma forma de falar também das referências. A Inglaterra, ela tem toda a história do jardim, do paisagismo, da topiaria. Estados Unidos tem toda a história da indústria e do domínio da terra. O domínio do oeste, o domínio das minas, o domínio daquilo que era selvagem. Então, eles dominam e eles modificam. A Inglaterra, quando chega nesse momento, ela já não tem mais grandes florestas, ela já teve todo um desenvolvimento urbano de milhares de anos. Então, os artistas, eles são sutis. Eles não interferem na natureza de forma que nunca mais aquilo vai voltar. E aí é outro tiro no pé, porque é um problema. A land art vai levantar um problema de ecologia com obras que usam retroescavadeira, grandes e grandes quantidades de concreto, muda aquela geologia, depende depois não só de equipes de engenharia, essa obra mesmo, seguido eles estão fazendo levantes de caixa, abaixo-assinado para manutenção, porque quando o Robert Smithson faz essa Sparrow Jet, ela é gigantesca, tá? Ela tem, nem lembro agora quantas centenas de metros, e eles mexeram com toneladas de pedra e concreto e criaram essa espiral nesse lago lá em Utah, que é dessa cor em vários momentos do ano, por conta de um aglomerado de algas. E é um lago que ele é muito específico, é um lago muito salgado, e ele vai trabalhar aqui exatamente por isso, porque existe uma mudança de cor, então visualmente ele está trabalhando com isso. Só que nunca mais o lago vai ser o mesmo, ele morre logo depois, inclusive, e a esposa dele fica com o pepino na mão, né, porque tem que manter a obra está degradando. Hoje a obra faz parte de uma grande fundação, e eles têm condições de manter, mas durante muito tempo foi um problema para o Estado, para a comunidade artística e para a família. Ele fez o papel dele com certeza, ele levantou uma bandeira para um problema. E é um problema que a gente passa, e que também é uma questão que permeia a galeria, porque a gente fala de sustentabilidade, natureza e sustentabilidade. Ele levanta essa bandeira, mas de uma forma completamente diferente dos londrinos. Ele levanta, modificando a paisagem, que nunca mais vai voltar a ser a mesma. E aí, da arte para a natureza, surge o olhar ecológico. E artistas vão se dar conta que a land art vai fazer esse movimento, mas existe algo aqui que tem que ser repensado. E aí a gente tem essa interação e essa instalação, de certa maneira, do Beuys na Documenta de 1982. Ele faz uma proposta que a comunidade, no primeiro momento, ficou revoltadíssima, e depois, aos poucos, a comunidade acolhe, e hoje faz parte da história lá de Kassel, onde na frente, na praça que tem em frente ao museu principal, ele embolou ali daquela maneira 7.000 pedras. Mas não é qualquer pedra, é uma estela de pedra. Pensa em uma lápide de cemitério. Ele embolou 7.000 lápides de cemitério. No primeiro momento, a comunidade achou que era, joguei material, agora o artista vai trazer a equipe para montar a obra. Essa era a obra. E aí, só que aqui a gente está olhando uma imagem de cima. Pensem que vocês estão lá no museu e, de repente, vocês têm uma montanha de pedra que vocês têm que dar a volta para chegar a entrar no museu. Vocês não estão vendo a forma, porque estão vendo ali a proporção.
tamanho das pessoas, quando a gente está no meio daquele amontoado de pedras, não tem noção do que é. Um monte de pedra no meu caminho. As pedras formavam uma flecha, né? E essa flecha, ela aponta para uma árvore que tinha sido plantada aqui no cantinho. Era uma mudinha de uma árvore plantada. Essa foi a proposta dele. Então vejam que o artista entra com uma provocação, ao mesmo tempo que é um convite. E aí veio toda a explicação. Cada um desses marcos, dessas tipo estela de cemitério, era para ser retirada por um habitante ou por um visitante, para que ele plantasse na cidade uma árvore. Porque Cássio vinha passando por um processo de reurbanização. É uma cidade que teve todo um processo de industrialização e ela deixou de ser verde. Eles tinham até um termo ali, a cidade que deixa de ser verde, e eles queriam não consegue fazer de novo, mas eles queriam transformar a cidade em algo que tivesse um referencial de natureza de novo, e que não tinha mais. E aí o Beuys propõe, então, que eles tinham 5 anos para fazer isso, ou seja, na documenta 7, ele propõe as pedras, na documenta 8, ele queria registrar o resultado. E aí, nesses 5 anos, a população plantou 7.000 árvores, eram para ser 7.000 carvalhos, mas eles também plantaram tilha, plátano, bordo e aquele... Como é que chama? É aquele negócio que se come nos Estados Unidos, esse roderable em francês, não lembro como é que é. Maple. Árvore de maple. A gente... É tipo uma seringueira que dá um melzinho, assim. E aí plantaram por toda a cidade e esse é o resultado. E aí fizeram ciclovias, fizeram parques ao redor. A cidade mudou, ela mudou de cara, por conta de uma provocação de um artista que entendeu. A land art não pode ser esse movimento que só joga aquilo para pensar. A land art ela tem que fazer algo que seja efetivo. Então ele vai trabalhar sobre a natureza, a partir da natureza, com a natureza e na natureza. A gente tem todas as preposições aqui, porque vai ser algo que, inclusive, vai ficar permanente. Então, nesses 5 anos foram plantadas, a última, inclusive, vai ser plantada ao redor daquela primeira que tinha sido ele. Mas aí ele já tinha falecido fazia 1 ano e pouco. Então, ele não viu a completude do projeto, mas ele viu que já tinha quase. E para mim, esse é um trabalho que meio que fecha esse ciclo do olhar da paisagem e justifica todas as experimentações que vêm depois. Porque ele vai conseguir fazer algo que vai ter todos os passos, propondo a provocação, incentivo, a reflexão, mas deixando um resultado concreto, que é uma cidade de novo verde. E aí, segundo vários estudos de urbanização, a partir dessa proposta, vários habitantes mudaram o seu próprio jardim. Então, muda a cara da cidade também por uma iniciativa privada. Mais ou menos, realmente ele tinha razão, né? A cidade tem que ter outra cara. E isso acaba mudando a vida das pessoas. E aí a gente vem com um outro tipo de arte que vai ser nessa trilha e nesse caminho, que é a arte como denúncia. Denúncia a partir desse pensamento. Qual é o planeta que a gente está querendo em relação a essa questão de sustentabilidade. E aí eu trago como exemplo a Cecília Vicunha, que é uma artista chilena, que vai trabalhar memória, patrimônio, questões culturais, também de várias etnias. Ela é uma chilena que trabalha a linguagem antiga dos Quechua. Então ela trabalhou essas instalações, ela fez inclusive aqui no Brasil, na Bienal, esses quipus. Quipu, lá antigamente, isso já tem uns 600 anos, era uma maneira deles se comunicarem. Então, imagina que eram, lá no Chile, né, tem uma geografia que não é uma geografia muito fácil de se atingir outros pontos, e para mandar os recados, ou a maneira de comunicação, a linguagem, era através de tecidos, eram tecidos diferentes, dependendo do tamanho do tecido, a quantidade de nós e a distância dos nós, era a linguagem gráfica deles. Não era uma linguagem escrita, eles tinham a linguagem escrita, mas também tinham esses quipus. Ela retoma isso porque depois da colonização espanhola,
essa linguagem quechua ela vai se perdendo. Então, ela retoma essa linguagem dos quechuas, transforma em instalações e vai fazer esses quipus com 27 metros de altura, lá em Londres, só com dejetos de indústria. Então, ela foi ali na Sala das Turbinas, que tem ali perto do Tate. E aí, se vocês pensarem em termos de história, onde que a Revolução Industrial foi mais aguda e mais cruel? Foi na Inglaterra. Até hoje se fala das crianças que limpavam as caldeiras, porque adulto não caberia lá, todos os turnos de trabalho. Então, a Inglaterra ela teve, como disse a Sandra, tu tem os dois lados, né? A Inglaterra teve os dois lados. Na Revolução Industrial teve um lado muito cruel e, ao mesmo tempo, a poluição chegou muito rápido em Londres. Então, quando a Cecília Vicunha escolhe a Tate para fazer essa instalação, também não é aleatório. Ali existe um ponto que é um ponto nevrálgico. Do século XIX para o século XX, quase 70% dos tipos de borboletas que lá tinham morreram, porque as borboletas não se reproduzem em ambiente poluído. Elas são meio que um termômetro. Então, Londres passou por isso. Aí ela pega esses dejetos da Sala das Turbinas, porque eram dejetos que tinham sido recolhidos no Tâmisa, para mostrar, olha a quantidade de lixo que tem espalhado nas águas de vocês. E aí ela faz toda essa instalação dos quipus lá na Tate, trazendo uma questão de memória, etnia, está falando de uma colonização. É uma imagem que esteticamente ela é bem resolvida, mas ela também levanta uma provocação. O que é olhar a natureza e simplesmente jogar dejetos industriais, ao mesmo tempo que defende toda uma questão de sustentabilidade. Então, defender é uma coisa, fazer é outra, e ela vem levantando isso em várias capitais. E aí ela trata isso com vários materiais que são poluentes, resgata e faz essas instalações. Em São Paulo ela já fez também. E aí a gente chega aqui na nossa exposição, onde o que eu disse antes que era uma salada passa a fazer sentido. Porque eu mostrei para vocês desde pintura na caverna, paisagem sobre tela, até pedaço de tecido pendurado no teto. E tudo está falando de natureza, sustentabilidade e está falando de paisagem. Então, essa imagem é uma imagem do dia da abertura, onde a gente tem esse espaço onde vocês estão e, digamos, um pouco de cada. São 26 artistas. Essa exposição ela se trata de um recorte de uma coleção. André e José Olímpio são os colecionadores, eles têm mais de aproximadamente 2.500 obras. Dentro desse acervo, onde eles têm uma série de questões que eles trazem, foi feita uma curadoria para pensar exatamente isso. Obras que conversem, provoquem, reflitam sobre ou para a natureza. Então, a gente vai ter obras aqui que são feitas com objetos que são retomados da natureza, obras que são obras de denúncia, né, de dejetos, obras que repensam essa coisa do mental, da luz, do gesto. Então, a gente vai ter aqui na exposição um pouco de cada um desses movimentos, incluindo a questão da paisagem, que é uma paisagem que está falando de uma questão cultural, como essas duas aqui em frente, que são paisagens de artistas de matriz indígena. Então, são 26 artistas, a coordenação da exposição é da Sandra, a curadoria do Mark, e é uma conversa com esse tema. E aí eu começo com o Lucas Arruda, porque é exatamente a primeira tela atrás de vocês aqui. O Lucas Arruda, ele vai fazer todo um estudo, ele é um apaixonado por impressionismo, então vejam que é um artista que hoje é extremamente falado, né? Ele virou uma celebridade por uma questão de vários fatores. Ele expôs no passado no Museu d'Orsay, primeiro brasileiro a estar expondo numa individual no Museu d'Orsay, e ele vai propor uma exposição onde cada obra é um diálogo direto com a pesquisa dos impressionistas. Então ele é um artista original, ele mostra a origem dele. Ele pinta e mostra a origem. É como se ele dissesse, eu aprendi com eles e aqui eu estou mostrando como que eu assimilei e fiz o meu. Ele não copia, ele assimila e faz o dele. Então,
Aqui nessa imagem, que é uma sem título, né? Eu detesto quando o artista bota sem título, porque se vocês colocarem lá no Google, fulano de tal, sem título, 2005, vem 200 obras, porque quando eles são muito prolíficos, botam tudo sem título, não ajuda um pesquisador. Mas aqui a gente vai ter algo que me chamou a atenção, que foi uma pequena igreja numa pequena ilha no meio do nada. Para mim foi como se ele juntasse a Jean-Claude e o Cristo lá aqui. Vão fazer aquela ilha, que é uma ilha flutuante com rosa ao redor. Pega a igreja, que foi o que o Monet fez, né? Pintou 80 e tantas vezes a mesma igreja. Pega o movimento dos impressionistas, mas também vai falar do céu, dos românticos. Então a gente tem no Lucas Arruda uma síntese do pensamento da paisagem e de vários momentos da história da arte. E ele conta numa entrevista que não só ele pensou a questão da igreja, porque ele via a igreja da janela dele todos os dias, no tempo que ele ficou lá na Itália, em Siena, assim como Monet via a igreja da janela do hotel dele todos os dias. Então a gente vê que o artista retoma até a prática do artista que ele admira. Né? Não é só o olhar para aquele movimento, aquela pesquisa, ele fez a mesma coisa, de certa maneira. E ele vai fazer essa igreja e fazer vezes e vezes e vezes. Qual é a diferença? O Lucas não vai pegar a tinta dele e vai lá pintar na frente da igreja. Ele olha, ele estuda, ele faz esboço e ele vai pintar anos depois. Então ele elabora na mente dele tudo aquilo que aquela paisagem, aquela luz, aquele momento diz. Ele guarda aquilo e ele vai elaborar em imagem meses, anos depois. Então é um movimento oposto do que os impressionistas fizeram, com um resultado muito parecido do que eles alcançaram. E ele faz aquilo que eu disse, é uma construção de luz sobre a tela. E ele vai ligar divino e secular, ou seja, a terra e o céu, o espiritual e o terreno, em vários momentos da obra dele, mesmo quando ele trabalha as abstrações. E aqui é uma citação que eu trouxe dele, que ele diz que essa série, né, todo esse pensamento, acaba sendo uma transcendência. A transcendência ela faz parte de vários momentos da construção da paisagem e da subjetividade. Essa transcendência do artista é aquele momento que o artista, em plena criação, consegue alcançar aquilo que ele, pelo menos, tentava almejar. Né? Porque dificilmente a gente fala, talvez eu costumo falar em sala de aula, a arte é um coeficiente. Tem aquilo que o artista imagina que ele vai fazer. Tem aquilo que ele consegue fazer e tem aquilo que a gente vê. Porque também aquilo que o artista está vendo não é o mesmo que a gente está vendo. Então, a arte é um coeficiente. E aqui, quando ele fala da transcendência, eu entendo muito como a experiência do artista que alcança bastante daquilo que ele gostaria. Essa obra, por exemplo, ela é uma paisagem, de novo sem título, né? Mas ela é uma paisagem que me fala do sagrado e do profano, até pela escolha dos tons. Ele tem o dourado, ele coloca essa paisagem no espaço da sacralidade. E aí ele fala que não é só uma linha do horizonte, é uma separação do imaterial e do material, da vida e da morte. É a subjetividade, é aquilo que permeia a paisagem, até pensando que a paisagem vai durar mais que nós, né? Nós passamos pela paisagem, a paisagem fica. O registro do artista são pequenos momentos efêmeros da sua interação com a paisagem naquele momento. Ela fica e a gente vai. E aí ele se apropria, então, de gêneros clássicos da pintura, fala sobre essa dualidade. O elemento central dele é a luz. Aí tem um detalhe, ele não trabalha a luz com a tinta, ele trabalha a luz com a remoção da tinta. Então ele faz planos e planos de pintura e quando ele quer alcançar algo que seja mais próximo da luz que ele busca, ele tira e vai se aproximando da tela, da superfície primeira. Que seria um movimento não na mesma ordem, mas muito parecido com a aquarela. A luz da aquarela é o papel que fica. A gente não usa na aquarela uma tinta branca. A gente não usa uma aguada branca, a gente usa a limpeza do papel. E ele vai fazer isso com o óleo sobre tela. E aí ele fala muito sobre a questão da luz revelar algo de sublime. Então vejam que é um artista jovem, trabalhando paisagem e falando sobre questões que permeiam sacralidade.
fé, o sublime, o sagrado, o imaterial. O artista está sempre falando daquilo. O Damien Hirst diz que o artista que não estiver falando sobre vida e morte, ele não se deu conta. Porque sempre é essa tentativa de não morrer a obra, né? A obra fica e o artista vai. Então, o Lucas Arruda fala um pouco sobre isso. Essa é uma imagem lá da exposição no Museu d'Orsay. Então, vocês veem que ele cria uma linha do horizonte que meio que se equivale. Ele não desloca muito a linha do horizonte, e aí ele vai permeando outras paisagens nesse meio. No título da exposição lá no Museu d'Orsay, ele vai usar um hibridismo, digamos, né? Uma literatura. Ele pega do poeta o João Cabral de Melo Neto, ele traz o título e o subtítulo do Manuel Bandeira. E o subtítulo é O que importa a paisagem. O título é o título da série. A série é Deserto Modelo. E quando ele fala do subtítulo, ele diz, não se enganem. Eu não estou trazendo um pejorativo de o que importa a paisagem. Não. Ele está falando que a paisagem, e aí ele diz, a paisagem importa, mas ela importa pela experiência, por aquilo que é real. E não pelo que eu digo, tem uma árvore, tem uma igreja. Não, ela importa pela interação. Ou seja, ele está falando que o artista está respondendo a essa paisagem. E é ali que ela importa. E não na questão dos elementos em si figurativos. E a outra questão que ele traz muito é que são sempre paisagens imaginárias. Ele não trabalha copiando uma fotografia, ele vive esses lugares, ele cria essa memória, espera anos e depois ele transforma em imagem. Então ele vai fazer um movimento contrário, né, daquilo que eu falei dos impressionistas, que são imediatos. E aí ele vai falando das matas também, que as matas são lembranças da infância. Lembranças de quando ele era pequeno, que ele olhava da casa do pai dele, o jardim, a mata na janela do pai. Ou seja, é algo que vem lá da infância, de uma vivência. E aí a gente chega na segunda artista, que é uma artista que eu gosto bastante, a Marina Regans. E ela tem esse trabalho, Jardim Botânico, que quando a gente colocou aqui na galeria, eu até comentei que achei que tinha um diálogo bem interessante com o trabalho da Patrícia de Loreto, por essa construção de arquiteturas. Mas o que me chamou a atenção nessa tela da Marina é porque ela vai trazer uma natureza que invade uma arquitetura e não uma arquitetura que está junto de uma natureza. Tanto que, se vocês perceberem, o foco, o ponto de luz, é um buraquinho no meio da paisagem. Então, a paisagem é aquilo que nos recebe, mas não é onde está a luz, é o primeiro plano, mas não o primeiro foco. É como se ela nos convidasse a entrar naquela arquitetura, mas para entrar na arquitetura a gente tem que atravessar a mata. E a mata é mais escura do que o ponto lá do fundo. Então, são algumas ficções que os artistas criam para nos fazer pensar o que são esses lugares. E a luz continua sendo o elemento. Então, veja, a gente tem a luz no Lucas Arruda, a gente tem a luz nessa paisagem, que esteticamente, em termos formais, ela é bem diferente do Lucas Arruda. Mas os contextos, eles se equivalem, tem conceitos que dialogam. E aqui uma outra imagem da Marina, que é de uma outra exposição dela, é uma imagem mais recente, onde a gente consegue compreender a abstração do referencial da história da arte na mesma fonte de estudos do Lucas Arruda, lá no impressionismo. Porque olhando essa paisagem, que ela vai dar o nome de Maria Ruth, e olhando os lírios do Monet, eu sei de onde veio essa paisagem dela. Eu consigo compreender a sua origem. De onde vem o seu foco de estudo? Da abstração de uma paisagem de luz. E, em alguns momentos, ela vai trabalhar também paisagens que são muito mais localizadas. Mas aí são momentos em que ela vai trabalhar camadas, manchas. E se vocês olharem essas telas muito de perto, elas vão virar só manchas, iguais às obras impressionistas. A gente só compreende essa paisagem como algo legível olhando de longe. E aí a gente chega na nossa artista aqui presente, a Nara Guichon, que é um prazer tê-la aqui na plateia, né? E que trouxe uma obra que para nós é muito importante, porque é uma obra que está sintetizando vários desses conceitos.
né? Nesse trabalho, a artista está trazendo a preocupação, a denúncia, a memória, o patrimônio, porque ela está trabalhando uma reutilização de um material que, se estivesse no mar, era um material complicado, né? A rede de pesca. Ela vai retomar esse que é um material de descarte, a exemplo da artista que eu falei, né, a Cecília Vicunha. Ela vai estar trabalhando isso a partir de algo que também é uma memória imaterial, que é a fatura. Aqui na ilha a gente tem quantas e quantas pessoas que fazem a rede de pesca, né? O pescador que está ali fazendo a rede, depois, no final de semana. Isso é algo que fala de uma cultura, é o patrimônio imaterial. E isso também tem que ser resgatado e preservado. E é a partir desse retomar o fazer artístico, o patrimônio imaterial, que ela vai encher com outros materiais que também são materiais que são reutilizados a partir de descarte. Então, desde a maneira de compor a obra, o material escolhido, até os materiais com que ela vai transformar esses artefatos, porque não era dessa cor. Então, a Nara Guichon, ela tem uma pesquisa gigantesca e já ganhou prêmios em toda essa parte de tingimento também, com materiais naturais. Essa transformação da matéria a partir da natureza é algo que poucos artistas vão tão a fundo como a Nara Guichon conseguiu ir. E ela transforma isso, aqui nessa obra que nós temos, num casulo. E o que é o casulo? O casulo é essa síntese, né? O casulo é aquilo que está gerando uma nova forma, gerando uma nova ideia, um novo movimento. Então, é uma natureza que se transforma em arte a partir de uma apropriação de matérias e de matérias que foram descartadas. E eu gosto dessa imagem porque a gente consegue ver aqui a materialidade, mas a gente consegue ver o gesto do tricô, aquela coisa que é patrimônio imaterial. Isso é algo cultural, é algo que fala de toda uma geração onde a gente tem a manualidade transformando a matéria em outra coisa. Uma manualidade que vai se perder, né? E aí eu trouxe aqui uma citação de uma entrevista da artista, onde ela fala que aos 6 anos ela já fazia roupa em tricô para as bonecas e aos 9 ela vendeu a primeira peça tricotada. E eu gostei muito porque eu era muito inquieta. Eu tinha uma aluna, há pouco tempo atrás, ela dizia que eu era a pessoa hiperativa mais zen que ela conhecia. Porque estou sempre fazendo alguma coisa. E eu aprendi a fazer tricô, eu acho que com 5, 6 anos. E com 12, eu resolvi vender, porque eu não dava conta de tudo que eu fazia. Eu disse, olha, eu encontrei alguém que era parecida comigo, né? Eu vendia para qualquer pessoa, qualquer coisa. Porque quando a gente começa a fazer, a gente não quer parar, né? E daí a casa vira um showroom. E aí eu fiquei imaginando a nossa artista no mesmo movimento, né? Desde cedo, produzindo. Mas ali desde o final da década de 90, então ela vai usar essas redes de pesca, que é algo que responde à ilha de Florianópolis, né? É algo que responde à nossa comunidade. E vai transformar nessa arte, que é a denúncia, a reflexão, degradação ambiental, sustentabilidade. A sustentabilidade não é só usar o material de descarte, é retirar esse material de descarte da natureza e transformar em outra coisa. Ela não foi comprar a rede de pesca. É diferente. Então, é uma arte que vai realmente transformar algo e provocar uma reflexão. Então, é obra, é criação, gestação, é a matéria em transformação. E a gente vai ter a arte reatualizando isso tudo e transformando esse patrimônio imaterial em algo que o contemporâneo vai assimilar. Aí, no Cássio, depois vocês vão lá ver a fotografia, aqui a gente tem uma foto do Cássio Vasconcelos, onde ele vai fazer registro e ode. A ode é a homenagem. Então é isso que ele busca. Ele sai do fotojornalismo, vai para a foto publicitária, começa a fazer intervenções artísticas e aí se encontra na fotografia de natureza, onde ele busca um tom intimista. E ele diz que ele quer trazer na fotografia uma retomada da pintura de paisagem. E aí a gente poderia fazer uma tese de doutorado, né, sobre morreu a pintura depois da invenção da fotografia. Aqui ele faz fotografia retomando pintura. Então ele vai fazer um movimento contrário
muito bem sucedido, inclusive, e ele vai fazer uma série, que é a série Viagem Pitoresca pelo Brasil. Esse projeto é um projeto com uma intenção, né, que é revisitar a maneira como a paisagem brasileira foi historicamente representada para ser vendida lá fora. E aí ele se inspira nessas gravuras do século XIX e ele diz, né, que ele quer construções visuais para ampliar a percepção da paisagem. Se a gente fosse buscar uma frase para ler a nossa exposição, é isso. É ampliar a percepção da paisagem e da natureza. É isso que essa exposição propõe, né? E aí ele traz esses apelos, né? O apelo do ser humano para voltar aos valores coletivos, ou seja, repensar o que é viver na cidade, o que é viver no campo. Ele vai trazendo isso, que são essas dicotomias. E aqui algumas fontes que ele cita. Ele diz que ele busca a partir de artistas como esse, Debré, Rugendas, e o botânico, esse, o Riedel, que era o tataravô dele. Ou seja, ele também vai, lá na questão da memória, do patrimônio, buscar a fonte de onde a arte dele vai criar. E eles fizeram parte dessa expedição, que foi uma expedição bem importante aqui no Brasil, de 24 a 29. E aí ele fala, né, que a ideia era passar por aqui e ele entregar para nós, o público, talvez essa impressão que eles tiveram, que era outro Brasil, né? O Brasil daquela mata exuberante, do mistério, do exótico, tudo aquilo que lá na Europa eles imaginavam. O Brasil ele era fechado até 1808, né? Bastante fechado aos estrangeiros, até porque era um outro momento, até quando vem ali o príncipe regente, tem a abertura dos portos para outras nações, porque existia todo esse embate dos portos, por conta também do pau-brasil, de todos os materiais que levavam daqui, então tinha também uma questão política, econômica. E aí, em 1816, quando vem a missão artística francesa, vem a austro-alemão e vem essa expedição onde vem o tataravô dele. E ali, nesse momento, eles constroem um corpo imagético que vai vender o Brasil lá fora. E que até hoje a gente estuda. Quem veio aqui na palestra do Wilmar Correia viu isso. O Wilmar mostrou parte dessa pesquisa na coleção dele. Até hoje a gente estuda como o Brasil foi vendido e representado. Essa é uma imagem do Debré, do Vale da Serra do Mar, e o Cássio Vasconcelos vai fazer esse caminho. E aí a gente chega lá no final dali da outra parede, com a Kaya Agari, que é essa artista ativista indígena, e que tem uma obra que aí vai fazer um movimento diferente. Ela vai partir do cotidiano, onde ela observa questões que é muito a imagem e a linha daquilo que ela vive. Por exemplo, qual é a linha da pele da cobra, que é a cobra que dentro da região que ela vive é uma cobra muito comum. E ela começa a abstrair essas linhas, essas imagens, esses grafismos, e ela traz isso para o trabalho dela. Então, ela também está nos dando uma janela para a gente ver um Brasil que não é o Brasil que a gente convive. Assim como o Cássio. O Cássio faz isso pela história, ela faz isso por uma vivência, que é uma vivência de uma cultura que não é a nossa, de Florianópolis. É a cultura lá do norte, em Cuiabá. O Brasil é muito grande, nós temos vários Brasis, várias paisagens e várias maneiras de lidar com essas imagens. Então, essa artista, ela nos dá uma possibilidade de conhecer um pouco como essa cultura lida com a imagem e a imagem enquanto diálogo, enquanto comunicação. Porque essas imagens também permeiam as pinturas corporais. Essas pinturas corporais, elas estabelecem posições na sociedade. E tem pinturas que são específicas para homens, pinturas que são específicas para mulheres. Isso vai depender da posição social, da função e da idade. E aqui ela mostra dois exemplos. Essa, que vai ser a abstração de uma imagem de uma jiboia, é para os homens. E ali é um processo da pintura da moça, que é o claro e o escuro, sempre o contraponto. E aí ela vai fazer na parede. Muitas das instalações dessa artista são pinturas na parede. E aí eu digo que é a natureza como meio de expressar a vida na arte. Porque para eles, isso é o cotidiano. A gente não convive com a jiboia. Dificilmente alguém aqui vai se ver tranquilo frente a uma jiboia.
eles têm uma outra convivência com a natureza, a ponto de transformar isso em imagem com toda tranquilidade e nos oferecer uma janela para uma outra cultura. Então, o que ela traz é a proposta de olhar com outros olhos. E ela faz isso simplificando e abstraindo essas linhas. E ela vai jogar, então, cultura e natureza na arte da galeria e do museu. Sai da floresta para a galeria e para o museu. E ainda assim é uma possibilidade de compreender a natureza que ela vive. O Ayrton Heráclito está representando o Brasil na Bienal de Veneza desse ano. É um artista que é bastante prolífico, é um artista que anda em vários meios, ele trabalha com performance, vídeo, fotografia. E nesse conjunto de fotografias que estão ali na outra parede, ele vai trazer a natureza como rastros culturais. Então, o que ele está fazendo são cabeças com elementos ao redor da cabeça. Nossa, eu já fiz várias leituras dessa obra. Se vocês vissem, como eu diria para a Miriam, eu me comportei muito, tá, Miriam? Porque eu faria uns 80 slides só sobre esse trabalho. Para mim, ele está trabalhando aqui barroco, iconografia cristã, iconografia afrodescendente. Ele tem uma série de leituras, é um artista muito conceitual. Mas, na verdade, né, em tese, o que ele está fazendo aqui, ele está representando um ritual iorubá, que é algo que realmente fala de uma ritualística da qual ele faz parte, porque ele faz parte dessa religião já há uns 25 anos. Então, ele interpreta esse ritual, que é de matriz africana, onde se oferece comidas, né, são oferendas às cabeças espirituais. Isso é o que se refere a essa imagem, é do que se trata essa imagem. Então, ele estabelece essas pontes entre a arte e a religião, mas uma religião que fala de um aspecto muito cultural. Porque é uma religião que vai transformar esse alimento em algo que tem um significado mais abstraído. E aí ele cria interpretações, isso é nas palavras dele mesmo. Ele diz, eu interpreto esses ritos, esses cultos, em imagem. E aí nos oferecem uma imagem que plasticamente é muito bem resolvida. Ele tem cor, ele tem localização, ele tem as diagonais, ele tem as linhas, tem espaços vazios. Então, as cabeças dele, visualmente, são muito bem resolvidas, mas elas não são aleatórias. Ele não botou milho porque o milho é amarelo. Ele usa cada um desses alimentos com um significado simbólico que tem a ver com esse ritual. Então, a cultura iorubá ela foi uma das últimas a chegar das religiões de matriz africana aqui no Brasil. Os ritos e crenças, eles permanecem não só como rituais religiosos, mas dentro de uma fonte de saberes, onde eles incluem questões culturais nesses rituais. E, para eles, são trocas de ensinamentos nesses rituais, onde eles teriam visões de mundo. E isso tudo vai compor um patrimônio imaterial também, porque é algo que fala de uma cultura que não é a nossa, é uma retomada, né, e uma sobrevivência de uma cultura que se adapta aqui no Brasil, a partir de certas circunstâncias, né? E esse caminho, ele diz, né, esse caminho religioso foi paralelo à minha trajetória artística. O caminho religioso que ele fala é quando ele se converte à religião iorubá. E aí ele mergulha nessa religiosidade, ele vai participar desses rituais e vai fazer isso ao mesmo tempo que começa a trazer essas imagens para dar uma visão para esse que é o público que não participa dessa religião, mas compreende, então, com outros olhos. E aí eu digo que é a natureza como guia, porque aqui são os elementos naturais que vão nos dar as questões simbólicas dessa religião. Por exemplo, Bori, que é o nome dessa série, que é aquela série que está ali, quer dizer alimentar a cabeça, dar comida à cabeça. Então, ele foca nesse alimento perto da cabeça, mas para eles é como um ritual de cura. Então, dependendo dos males dessa pessoa, eles vão escolher o alimento. São questões do espírito, são questões do intestino, do fígado, tudo isso está interligado com as questões simbólicas de cada alimento. E o inhame, por exemplo, ele faz referência ao trabalho, à cultura de subsistência, mas ele vai falar também das questões das energias. Cada um dos alimentos trabalha um tipo de energia.
E essa metamorfose se dá porque, por exemplo, eles vão usar o feijão fradinho, mas o feijão fradinho no acarajé. O acarajé é algo que é extremamente cultural na Bahia. Então, são as assimilações culturais e religiosas que ele vai trazendo no trabalho e que a própria religião vai assimilando, né? O feijão, ele é um dos alimentos que vai participar dos rituais que vão ser oferecidos para as divindades femininas, né? As orixás mulheres. E o feijão simboliza fecundidade, prosperidade, fartura. Então, uma dessas filhas de Inhansã, que esteja, ela tem que ser, em geral, jovem, forte, muito saudável, para transmitir isso para essa pessoa cujo ritual de cura está buscando. E aí vai ser com o acarajé ou com o feijão fradinho, buscando fertilidade, procriação, a força. Porque a fertilidade ela não é só a questão da geração e da gestação. Ela é também a força, a energia, o renascimento. E aí todos esses valores simbólicos, eles são ressignificados na imagem, mas para ele com um valor espiritual muito forte. Se a gente pensar em termos de história da arte, o Barroco fez isso, né? O Barroco traduziu em imagem questões simbólico-religiosas a partir de diagonais, de claros e escuros, de vazios. Então o trabalho dele é muito barroco em termos formais, mas ele está falando de uma matriz iorubá. E aí a gente chega aqui nessa cadeira, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado, do Garcia, que é a natureza viva, ou seja, a obra em parceria com a natureza. E aqui a gente tem os hibridismos. E por isso que eu falei que toda essa história da arte abre uma possibilidade para que se faça tudo, mas faz sentido. Né? Esse tudo faz sentido. Então ele vai trazer natureza junto com mitologia e história. O que ele traz aqui são corpos, então ele vai trabalhar cadeiras, ele trabalha outros mobiliários, ou seja, aquilo que permeia o nosso cotidiano. Todo mundo tem uma cadeira, vocês estão sentados na cadeira, a cadeira faz parte do nosso cotidiano. Ele transforma a cadeira em outra coisa. E aí ele vai trazer a partir do pássaro, é o pássaro que repousa, que descansa. Então ele traz o encosto da cadeira e o corpo é o próprio pássaro. Dentro da mitologia grega, o Dédalo era o arquiteto, o criador mais famoso. Dédalo, ele foi um personagem extremamente importante dentro da mitologia. Ele era um artesão super habilidoso, ele era visto como símbolo de sabedoria, conhecimento e poder, porque ele criava, ele inventava e ele realizava, e não era para qualquer um. Dédalo vocês conhecem pelo mito de Ícaro, né? Ele foi o pai do Ícaro. Mas ele que fez a vaca de madeira da Pasífae, ele que fez vários dos artefatos que fazem a mitologia grega o espaço de criação que ela é. Dédalo é responsável por muitos. Ele que fez o labirinto para o Minotauro, né, dentro da mitologia. E ele que fez as asas que ele e o filho usaram para tentar escapar de Creta. Porque diz a mitologia que depois que ele consegue aprisionar o Minotauro, o rei aprisiona ele e o filho na torre. Porque diz que representa, essa habilidade dele era tão boa, que representa a arrogância. Dentro da mitologia grega, isso se chama híbris. Híbris é a desmedida, é aquele que se acha mais que os deuses. Eu sou tão bom que eu sou melhor que Apolo. Eu sou tão isso que eu sou melhor que Afrodite. Isso é a híbris, é a arrogância. E aí eles são presos. E dentro da arte greco-romana, isso vai ser uma imagem moral. É sempre uma forma de dizer, tudo tem que ter bom senso, tudo tem que ter medida. Essa é a linguagem que eles usavam e que depois a iconografia cristã também vai usar. Né? Os 7 pecados capitais, ou quais são as virtudes que se deve buscar, tudo isso parte desse pensamento, que é o pensamento da mitologia grega, onde a desmedida é o grande defeito do ser humano. Aí ele vai lá para aquela torre, ele fica preso, e aí ele pega penas de pássaro, linha, cera de abelha e constrói as asas. E aí ele diz para o filho, não pode voar muito baixo, porque a umidade do mar vai encharcar e tu vai cair. Não pode voar muito alto, porque o calor do sol vai derreter a cera. O que é isso? Isso é bom senso, é meio termo.
é aquilo que permeia a filosofia grega. Ter bom senso e nunca exagerar, nem para mais nem para menos. Ele é o símbolo disso. O Ícaro é o símbolo do jovem que não escuta o pai. É o adolescente que é o rebelde, que acha que o pai não sabe. Tudo isso está ali representado. O que o Ícaro faz? Ele pode ser que não, mas eu posso. Ele voa mais alto, derrete, ele cai, morre. E hoje existe um mar, né? O mar Icário, ele é nomeado por causa dessa passagem da mitologia grega. A gente vai ter as asas. As asas vão ter uma reverberação em vários momentos da história da arte. Mas elas também têm uma origem. E essa origem a gente consegue encontrar aqui. Então, dentro dessa imagem, ela representa arrogância, desobediência, ambição excessiva, todos males humanos. Animais não têm esses defeitos. Então, nesse híbrido, ele descansa o Dédalo e o Ícaro. A gente tem o pássaro que descansa, ou seja, o pássaro que não está tentando ir além. Não é o pássaro da desmedida. É o pássaro que conseguiu não entrar na híbris, na arrogância. Acolhe o público, redime a híbris humana, que para os gregos é o nosso maior defeito, o nosso maior problema, e coloca um mito na arte. Em 2022, a Bienal de Veneza, ela retomou praticamente todos os mitos. Celta, grego, hindu, ou seja, a mitologia está presente no nosso contemporâneo, no nosso comportamento, na nossa linguagem, e a arte está sempre se apropriando disso. E aí a gente tem aqui natureza, arte e matéria, a partir de um mito que nos oferece outras visões de como ressignificar essa história. E aí é um mito que nos acolhe e dá as boas-vindas aqui à nossa exposição. Muito obrigada. Meu trabalho, vamos dizer, tem um divisor de águas. Eu sempre trabalhei de uma maneira ecológica, porque eu vim da área da lã, né? Eu sou muito grata à lã, porque a fibra é em abundância e quando você não quer mais, bota na composteira, ela desaparece em 6 meses. E assim foi a minha vida inteira. Então, eu tive um berço ecológico e outras questões que, né, foram formando meu ser. O divisor de águas é quando, em 1998, aparecem as redes de pesca. Já se via um certo acentuamento das mudanças climáticas e eu comercializando coisas utilitárias, né? Então, a rede de pesca veio muito ao encontro do que eu necessitava para continuar fazendo essa parte comercial. E essa matéria, vamos dizer, surgiu na minha vida a partir do momento que eu fiz um workshop promovido, o Henrique Schuckmann trazia a Florianópolis alguns workshops de arte têxtil, e eu fiz alguns, e daí nesse momento eu estava já trilhando a parte da tapeçaria artística, e quando conversei com o Henrique, eu falei, vou para o teu ateliê aprender mais, né, dar segmento a isso. E ele falou, tudo bem, vem. Daí quando eu chego no ateliê do Henrique, eu fiquei absolutamente paralisada com o que eu vi, que foi as redes de pesca naqueles tons envelhecidos. Eu sou uma apaixonada por lixo, tá? Eu não posso ver um container, eu não posso ver um baú, uma coisa que eu tenho que buscar as riquezas lá dentro. Então, ver aquelas fibras todas desbotadas, eram tecidos carcomidos. Eu fiquei, resultado, eu não fui fazer o trabalho artístico com o Henrique, fui direto para... Eu não lembro realmente se eu comuniquei, se eu pedi licença, eu fui direto para o galpão de pesca que tem perto do ateliê, né, a 4 quilômetros, e fui lá capturar aqueles lixos, e eles ficaram assim, absolutamente sem saber como é que uma pessoa vai lá buscar lixo se a CONCAP quer pegar o pescoço deles de tanto lixo que tem. Bom, tá. Então, esse momento foi decisivo, porque eu comecei a integrar no meu trabalho, né, volto a dizer ainda comercial e utilitário, uma matéria-prima que vinha absolutamente de encontro com os meus princípios, né, que se formaram ao longo da vida.
E a questão da arte, eu fui adentrando a arte mais ou menos a partir de 2014, 2015. Eu sabia que eu não queria mais fazer o que eu fazia e não sabia o que eu queria fazer. E aos poucos eu fui ensaiando com materiais que eu tinha lá em casa, algodões, botões, zippers, né, ensaiando. E quando eu quando eu me deparei, eu estava tricotando novamente uma técnica que eu já quase não exercia há muitos anos, ou esporadicamente, e nesse tricotar foi um tricotar ininterrupto, onde eu comecei a fazer peças de 4 metros, 5 metros, 6 metros, eu trabalhava 12 horas e eu comecei a ficar assim, de tanto que então era uma coisa muito forte que tinha, e que começou a sair dessa forma, e alguém me perguntou, sempre pontos muito rápidos, né? Alguém me perguntou, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, e a pessoa perguntou, mas e o tricô, Nara? Daí eu falei, e o tricô? Aí eu comecei daí soltou tudo. E a outra questão que você falou é a questão, esse artista que, a questão da saúde, da cidade onde tinham as tumbas, né, e que depois foi revigorada com árvores, etc. Eu, como ambientalista, eu planto árvores desde 1988 aproximadamente. Na verdade, desde antes, mas assim, vamos dizer, que pode pontuar bem, a partir de 88. E quando acontece alguma exposição minha, eu sempre planto árvores, né? Eu deixo para aquela cidade, para aquele local, em torno de 20 árvores. E o que ela falou é que esse ato desse artista, né, é uma maneira de permanência, né? E eu nunca soube explicar o que eu sei que eu amo a vida e que as árvores são uma maneira de, né, da gente continuar por aqui, mas eu não tinha a noção ou esse termo exato da permanência. Então, eu vou embora, as obras vão, mas essa permanência do que eu vou deixar de, mais ou menos, né, um recado para a humanidade. Nós precisamos plantar, se quisermos viver, nós precisamos cultivar. Pode ser árvores, pode ser o cultivar a limpeza de um rio, pode ser, enfim, N possibilidades. Mas nós não podemos mais ficar parados.